Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Mateus capítulo 3, versículo 8 e diz assim: produzi frutos dignos de arrependimento. Essa frase foi direcionada aos fariseus que estavam entrando junto com a multidão para se batizar por João Batista, para ganhar a simpatia da multidão e continuar com seus mesmos privilégios. João Batista, conhecendo o coração deles, repreendeu e disse que eles não haviam se arrependido, pois não era possível notar frutos dignos de arrependimento em sua vida. E o que são frutos dignos de arrependimento? É uma vida reformada. Não é apenas a tristeza pelo pecado, o choro, o pedir perdão, não significa que uma pessoa está verdadeiramente arrependida. Primeiro, deixa eu te explicar o que é arrependimento. Se você for buscar nos dicionários, você vai perceber que é uma mudança de direção ou uma mudança de mente. Você fez algo errado e agora você se entristece com aquilo ali e você muda a tua rota. Não vou mais fazer isso. E com a ajuda de Deus, através do Espírito Santo, você faz algumas reformas na sua vida para que você não venha a cometer esses mesmos erros. Isso sim são frutos dignos de arrependimento. Nós conseguimos observar na sua vida, pelas suas ações, que você mudou. Não é somente dizer da boca para fora que se arrependeu. Nós não podemos acreditar naquilo que ouvimos. Nós precisamos ver os frutos para que a gente conheça se essas pessoas mudaram, como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Então arrependimento é muito mais do que ficar triste, com que chorar, com que se angustiar. Isso aí muitas vezes é remorso e culpa. Claro que isso é o início de um grande processo que pode gerar o verdadeiro arrependimento. Mas muitas pessoas param por aí. E elas ficam somente nesse choro, nesse remorso, nessa culpa e nessa tristeza profunda. Mas daqui a pouco elas voltam a fazer as mesmas coisas, cometer os mesmos erros. Então, o fato de você se entristecer com aquilo ali não quer dizer que você se arrependeu. E o fato de você pedir perdão não quer dizer que você se arrependeu também. Muitas vezes nós pedimos perdão, mas as nossas ações dizem que nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós não geramos frutos dignos de arrependimento. E o nosso Deus é muito sábio para entender que você está pedindo da boca para fora, mas que na verdade você não mudou a sua vida, não fez uma reforma. Até porque é muito difícil fazermos uma reforma, porque humanamente nós não conseguimos mudar. Lá em Jeremias capítulo 13, versículo 23, diz que o etíope, o negro, ele não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo tirar as suas manchas. Da mesma forma, nós não conseguimos fazer o bem acostumados a fazer o mal. Então, quando é gerado em nós o arrependimento, é sinal de que o Espírito Santo está começando a trabalhar na nossa vida, porque Ele tem a função de nos convencer do pecado. E quando Ele nos aponta o pecado, bate em nós uma tristeza, uma angústia muito grande por ter feito algo de errado. A palavra de Deus também diz que a bondade de Deus ela nos constrange e nos leva ao arrependimento. Porque Deus é tão maravilhoso conosco que quando cometemos algo errado, nós nos sentimos culpados. E esse sentimento ele é tão ruim que muitas vezes nos rouba a paz. E essa é a minha preocupação. Eu preciso te ensinar que cristãos precisam ter paz. E muitas vezes a gente não encontra cristãos com paz porque eles estão corroídos pela culpa e pelo remorso. Mas isso não leva ao arrependimento, porque muitas pessoas, como eu disse anteriormente, param por aí. Ellen White ela diz assim, nada menos do que uma vida reformada satisfará as exigências de Deus,
Sem esses frutos, nossa profissão de fé é destituída de valor. Então, para que o arrependimento ele seja verdadeiro na nossa vida, tem que haver uma vida reformada. Nós precisamos ver isso nas pessoas que realmente se arrependeram. A gente consegue ver mudanças, a gente consegue ver ações diferentes, a gente consegue ver uma mudança de direção. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que observar os frutos dignos de um arrependimento. A gente não pode apenas acreditar no que as pessoas falam. Elas precisam nos provar com uma vida transformada. Daí não viria tantas decepções da gente confiar novamente em alguém, sabendo que aquela pessoa fará as mesmas coisas. Então nós precisamos também pedir a Deus que nos ajude a gerar esses frutos em nós. É muito difícil, como eu disse, lá em Jeremias 13, 23, diz que é impossível a gente fazer essas mudanças. Mas daí o Espírito Santo nos aponta para um Salvador. Lembra dos 10 mandamentos, quando eles foram entregues como regras áureas de uma vida santa? Quando a gente olha para os 10 mandamentos, nós conseguimos ver as nossas falhas, nós conseguimos perceber que estamos errados e ele nos aponta para um Salvador. Quando a gente tem um Salvador, a gente consegue começar esse processo de mudanças dentro de nós, através do Espírito Santo, que gera em nós os seus frutos e transforma a nossa vida de dentro para fora. Porque nós somos especialistas em mudar a nossa vida de fora para dentro. Então, muitas vezes, nós temos aparência de piedade, como diz a palavra de Deus. Quem olha para você percebe, muitas vezes, uma pessoa santa. Mas muitas vezes a palavra de Deus nos diz que nós somos sepulcros caiados. Por fora somos bonitos, mas por dentro, grande corrupção. Nós precisamos de um Salvador que nos ajude a mudar, a reformar a nossa vida. Todos aqueles que passam pelas rodas do oleiro são transformados. Jesus é capaz de nos fazer novas criaturas. Precisamos nascer de novo, como ele disse a Nicodemos, que era um homem conhecedor da palavra de Deus, doutor da lei, rabino. E, no entanto, Jesus diz a ele que ele precisa nascer de novo. Arrependimento é isso, é nascer de novo para uma nova vida com novas atitudes. Então você precisa gerar frutos dignos de arrependimento, uma vida totalmente transformada e restaurada. Muitas vezes a gente para no choro, na angústia, no arrependimento superficial. E muitas vezes a gente pede perdão a Deus, sabendo que daqui a pouco nós faremos a mesma coisa. Para isso, Deus enviou o seu Espírito Santo para apontar a nossa necessidade de um Salvador. Quando o Espírito Santo nos apresenta as nossas falhas, ele não está nos condenando. Ele está nos chamando ao arrependimento, para que haja uma mudança de vida. Quando nesse processo nós não chegamos até o arrependimento verdadeiro, que é aquele que muda de vida, nós estamos cometendo o pecado contra o Espírito Santo, porque nós estamos virando as costas para o seu trabalho de nos fazer chegar a esse arrependimento e nós voltamos a ter a mesma vida. Como Paulo diz, nós apagamos o Espírito Santo, nós entristecemos o Espírito Santo. E por isso que muitas vezes nós não conseguimos ter paz. A culpa nos corrói o tempo todo, porque nós não conseguimos mudar de vida e ficamos cada dia mais presos a essa situação e chegamos à conclusão de que nunca conseguiremos avançar. E isso nos leva a ter uma vida espiritual superficial.
E uma vida espiritual desse tipo não gera frutos. E por isso nós conseguimos encontrar muitos cristãos sem frutos. Lembra daquela cena onde Jesus vê uma figueira cheia de folhas? Aparentemente ela mostrava que tinha frutos, mas quando Jesus chegou próximo a ela, percebeu que não havia nenhum fruto. E ele condena ela, e ela seca, e ela morre. E aquilo ali era uma ilustração para todos os cristãos que vivem de uma vida de aparência, mas não geram nenhum fruto. E essas pessoas serão destruídas, porque não existe um cristão que não apresente frutos. Então, muitas vezes, nós também somos figueiras estéril. Nós não geramos frutos, nós nos entristecemos, nós choramos, nós pedimos perdão, mas os nossos frutos nos condenam. Não existe frutos dignos de arrependimento, existe apenas uma aparência, existe apenas uma religião de fachada. E por isso nós não conseguimos viver a paz que excede todo entendimento. A paz que Deus nos concedeu de termos uma vida na sua presença. Nós vivemos uma vida dupla, nós não geramos nada de interessante, ou quando nós geramos alguma ação de bondade, nós fazemos por obrigação ou fazemos para enganar as pessoas, mostrando apenas uma religião de aparência, tentando enganar as pessoas. E muitas vezes a gente consegue fazer isso por um bom tempo, mas não conseguiremos fazer isso por todo o tempo. Chegará um momento em que essas máscaras vão ter que cair. E o nosso próprio Deus que está nos observando, Ele sabe que precisa esclarecer, não somente para que as pessoas não sejam enganadas, mas até mesmo para a tua salvação. Então, o que João Batista disse aos fariseus teve um peso para eles, mas também deve ter um peso para nós hoje. Precisamos gerar em nós frutos dignos de arrependimento. Precisamos buscar esse Salvador. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude nessa reforma. Precisamos mudar. Não precisamos apenas nos arrepender de forma superficial. Precisamos de uma mudança de vida completa, verdadeira, genuína, a ponto de a nossa mente ser mudada e gerar em nós pensamentos que não nos levarão mais a cometer aqueles mesmos erros. Isso é possível através do trabalhar do Espírito Santo em nós. A nossa vida precisa gerar frutos. As pessoas precisam ver nas nossas atitudes que nós mudamos sim de vida, que nós não continuamos fazendo as mesmas coisas, nem estamos disfarçando. Pelos nossos atos, pelas nossas ações, todos perceberão que Deus fez sim uma reforma genuína em nós. Vamos orar, vamos pedir a Deus que gere em nós frutos dignos do arrependimento, para que possamos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Ora comigo. Deus querido, o Senhor sabe como é difícil para nós gerarmos qualquer fruto digno do arrependimento. O Senhor sabe como é difícil ter uma vida reformada, humanamente falando. O Senhor sabe que a nossa carne tem uma tendência para o pecado. Mas a Tua palavra também diz que o Espírito que está em nós, ele tem uma tendência para a vida. Ele nos leva a uma mudança de vida. E é isso que nós queremos nesse dia. Queremos te pedir que gere em nós frutos dignos do arrependimento. Queremos ter uma vida reformada. E uma reforma nós sabemos que é dolorosa, é difícil. Nós temos que abrir mão de muitas coisas. E nós não queremos fazer isso de forma forçada. Nós não queremos fazer isso a ponto de nos levar à tristeza e querermos desistir desse caminho. Nós queremos que o Espírito Santo mude o nosso gosto, que
Que o Espírito Santo tire de nós esses desejos perversos que nós temos no nosso coração. Que Ele tire de nós todo orgulho. Que Ele tire de nós todo sentimento que impede dessa reforma ser feita. Nós queremos tanto, Deus, uma reforma na nossa igreja, e o Senhor nos apresenta e nos pede para que primeiro façamos uma reforma em nós mesmos. Não adianta reformar um templo, um prédio, se a gente não conseguir reformar as pessoas que habitam aquele lugar. Deus querido, nos ajuda, porque nós não temos forças para isso. Nós não podemos fazer o certo acostumados a fazer o errado. Então, Espírito Santo, o Senhor que está dentro de nós, vá mudando tudo dentro de nós, vá nos reformando a ponto de chegarmos a termos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. O Senhor nos fez assim e o pecado bagunçou tudo na nossa vida. E nós criamos resistências e nós criamos algumas aversões a algumas coisas e nós queremos muitas vezes distanciamentos das coisas espirituais e por isso nós te pedimos, mude tudo e nos santifique para que nós tenhamos essa vida reformada que alcançará o reino dos céus. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor está aqui como esse grande engenheiro reformando vidas para o reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque é possível, através do Espírito, através de uma vida que se abre, se coloca nas tuas mãos e pede, Senhor, molda-me e faz de mim um vaso novo. Em nome de Jesus nós oramos e já agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.